En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o InfoHel. Hoje nós vamos falar de gestão de crises, a tecnologia aplicada à gestão de crises. A gente que vive na América do Sul, vive numa região que, se é livre de armas nucleares, etc., também é a região mais desigual do planeta. E isso acaba resultando em muitas crises políticas, econômicas. Temos aí a crise na Venezuela, que impacta a região inteira, porque provoca o fluxo migratório para os países da região, incluindo o Brasil. E aí eu vou conversar hoje com um dos maiores especialistas em gestões de crises do Brasil, o comandante Cunha Couto. Em 3 minutinhos, a gente volta com esse bate-papo nessa parceria do InfoHel com a TX Plus. Olá, pessoal. Voltamos, então, para conversar hoje com o comandante Cunha Couto, um veterano da Marinha Brasileira, que, por 13 anos, coordenou o gabinete de crises do Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Ou seja, liderou aquilo que seria o núcleo para se pensar as crises antes que elas surgissem. Algo que o Brasil já não tem mais há algum tempo. Comandante Cunha Couto, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, falar um pouco sobre tecnologia e gestão de crises. O que dá para a gente falar sobre isso? Como que a tecnologia é positiva e até que ponto ela é negativa para quem é o gestor de uma crise? Olá, Marcelo. Muito obrigado por mais esse convite. É sempre muito gostoso conversar com você sobre temas de atualidade, né? É onde você está sempre ligado, né? Eu acho que o foco nosso da conversa hoje é como nós podemos nos beneficiar da tecnologia para tentar resolver as crises, né? Como você falou, qualquer gestor de crise, ele vai prevenir as crises. Se ele falhar na prevenção, ele vai gerenciar a crise. Mas também como que essas tecnologias podem deflagrar novas crises, que é o que nós estamos vivendo no momento, né? Toda essa apreensão em relação à inteligência artificial, né? Afinal, é uma ferramenta ou é uma arma, né? Há muito tempo que a gente vem ouvindo falar que a ciência tanto pode fazer a bomba atômica, como faz a vacina contra as pandemias, né? Então, se você me permite, eu só queria dar uma introdução pequena sobre como é que essas... Eu vou falar de 3 tecnologias que realmente revolucionaram o mundo. A nuclear, a inteligência artificial de hoje e também uma nova exploração do espaço. Muito rapidamente. A tecnologia nuclear ela nasceu mal, né? Todos nós, quando falamos de tecnologia nuclear, nós pensamos na bomba de Hiroshima e Nagasaki, ou nos acidentes de Chernobyl, ou de Fukushima. Agora vai. Mas não é isso, né? Eu trabalhei na Amazon, que era uma estatal que trabalhava com tecnologia nuclear, né? Fui planejamento estratégico. Por um lado, é realmente chegar no submarino de propulsão nuclear, não da arma nuclear que a nossa Constituição não permite. Mas, por outro, é o reator multipropósito, que ele permite você ter o radiofármaco que vai diagnosticar e tratar o câncer. Veja que coisa importante que é essa tecnologia. Mas, enfim, a diferença é que foi desenvolvida pelos governos. E os próprios governos é que diante dos riscos que estavam presentes, eles mesmos se juntaram para criar regulação contra a proliferação da tecnologia nuclear, né? A inteligência artificial ela foi desenvolvida por empresas particulares. Então, cada vez mais elas têm mais poder em relação a isso, né? Então, é uma diferença importante, porque é muito mais difícil você regular empresas particulares. É uma diferença que é importante e elas vão querer ser cada vez mais competitivas e levando os seus países a competir também em alcançar essa tecnologia, né? E a exploração do espaço
Nós não estamos falando hoje daquilo que foi a corrida espacial, que acabou com o Sputnik sendo o primeiro deles, né? Nós estamos falando aqui da presença das empresas agora se apropriando da corrida espacial. Está lançando passageiros para a órbita, passageiros a visitar as estações espaciais. E, por outro lado, também militarizando o espaço, né? Você hoje tem várias armas anti-satélite, você tem a vigilância de satélites que era usada para identificar focos de incêndio no país, etc., etc., e que hoje estão sendo usadas para dar maior precisão às armas na guerra da Ucrânia contra a Rússia agora, por exemplo, né? Uhum. Então é um pouco disso que nós estamos vivendo agora, quer dizer, governos criaram uma tecnologia importante, as empresas criaram uma tecnologia importante, depois o governo e as empresas se juntaram no emprego da tecnologia, né? E como regular tudo isso, né? A inteligência artificial tem uma regulação muito difícil, né? Porque é um desafio mundial, né? Porque todos os países teriam que ter as mesmas regras em relação à inteligência artificial, né? Uhum. E é tão crítico, né, que os próprios criadores da tecnologia já se perguntam, né? O Yuval Harari, ele falou, vamos dar um tempo aí de 6 meses, né? Vou dar uma desacelerada nisso que não tem reflexo nenhum, se desacelerar mais. E o Adam Smith também falou que nós precisamos de uma agência governamental para regular isso, né? Porque, no fundo, além de toda a dificuldade de regular, você tem dilemas éticos, né? São coisas importantes que nós temos em mente, né? Você usar qualquer tecnologia indiscriminadamente, você corre riscos, né? Podemos falar um pouco dos riscos que essa tecnologia traz para nós hoje em dia. Mas dentro da ética, você vê se essa inteligência artificial vai pegar os dados para fazer o seu trabalho de criar textos, imagens, lá o que seja, de uma comunidade eivada de ideologias, eivada de preconceitos, isso vai refletir no resultado. Uhum. Então, esses cuidados que falta a gente ainda ter claro para quem vai usar o ChatGPT, por exemplo, né? Se aquele texto ele traduz a verdade, e nem sempre é verdade, mesmo porque a inteligência artificial não é neutra, e ela não distingue o que é falso e o que é verdadeiro, os dois textos para ela está valendo, né? E ela, pelo menos nos dias de hoje, ela ainda não tem aquilo que a inteligência humana tem, que é a consciência e a conectividade, né? Um pouco disso que nós temos que ter preocupação com as metáforas, etc., né? Quer dizer, ela não entende muito as interações humanas que as pessoas estão por trás das crises, né? Uhum. Então, quando você coloca as pessoas para interagir, a inteligência artificial não vai perceber isso. O cognitivo não está presente na inteligência artificial. Uhum. E aí é um risco, né? Porque você vai criar desinformação, falsas notícias que criam ruídos nas crises. Uhum. Porque as crises dependem muito da comunicação para resolver, né? Então é um pouco desse quadro que a gente colocaria para abrir a nossa conversa de hoje, se você permite. Comandante, aqui falando especificamente da nossa região, né? O senhor teve aí mais de uma década chefiando um gabinete que tinha como objetivo, né, pelo menos como objetivo principal, detectar aquilo que poderia vir a se tornar uma crise e, portanto, teria que ter atenção do governo brasileiro. Nós tivemos nos últimos anos aqui na região uma série de estalidos, né, como se diz em espanhol. Nós tivemos no Chile, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, e que foram crises, digamos, com um perfil mais social, de reivindicações sociais, mas que acabaram tendo impacto também nas eleições desses países. E, nesse sentido, eu te perguntaria, como é que a tecnologia ajudou a que essas crises sociais desatassem, por exemplo, nos países vizinhos ao Brasil?
Eu acho que começamos pela capacidade que a inteligência artificial tem de gerar desinformação, gerar falsas notícias, e isso num tempo muito curto e com grande quantidade de produção de informação, né? Então, você cria textos, imagens e áudios que, não só aqui na América Latina, mas em várias eleições, você está criando crises eleitorais, né? Porque os países estão se sentindo a dois blocos no final, né? Todos os países estão criando assim que são duas grandes ideologias que estão chegando ao final, fruto desse trabalho de aplicar a inteligência artificial. É uma coisa bastante grave, né? Bastante grave, porque a consequência dessa polarização é que você vai ter sempre revanchismo, como nós estamos vivenciando, né? E uma volta ao que era do passado e não olhar para frente, né? E a inteligência artificial, ela se vale muito para trazer informações do passado, porque ela não desenvolve criatividade para frente, né? Ela tem que ser aplicada a alguma coisa que é feita, né? Você falou ainda há pouco das coisas econômicas. Aí, se você tem a aplicação da inteligência artificial, a China, por exemplo, criou uma área só para trabalhar, é imbatível, né? A inteligência artificial é imbatível para trabalhar com dados e metadados. Então, ela trabalha muito forte de fazer, trabalhar estatísticas, trabalhar projeções de médio e curto prazo, né? E isso está fazendo a China dar um salto, né, na economia. É uma aplicação importante. Mas as falsas produções da inteligência artificial é que causa toda essa comunicação das crises, ainda mais na área política, né? E aí você tem um embate, realmente um embate que complica, né? Veja, até na segurança pública, né? Porque é difícil, né? Você tem maus atores que vão usar a tecnologia para fins ruins, né? Então, muita gente está usando agressão a vítimas, usando a inteligência artificial, e as vítimas maiores são as mulheres, né? Inclusive, pega o rosto e coloca em alguma coisa pornográfica, né? Quer dizer, e o trabalho que dá para você se recuperar de uma informação falsa dessas, que rapidamente em curto prazo, ela se dissemina em grande volume, né? O senhor diria que os governos da região, eles estão preparados, ou pelo menos estão já começando a despertar para a necessidade dessa questão da inteligência artificial? Porque eu lembro, comandante, lá no meu passado como criança, que meu pai falava que a diferença entre o veneno e o remédio era a dose, né? Então, se você tem a inteligência artificial que pode ser tão positiva no sentido de trazer para o gestor uma informação de uma maneira muito mais rápida para que ele possa decidir, ela também pode produzir estragos de maneira muito mais rápida. Como equilibrar isso? Porque não é simplesmente você dizer, olha, vamos acabar com isso, não vai ter mais, porque isso me parece que é algo que não tem retorno, né? É daqui para frente. Então, como é que a gente faz para usar isso a favor da sociedade, das pessoas? Não há dúvida que há avanços com a inteligência artificial, mas os riscos também não são desprezíveis, né? Então, realmente, é o que você está falando, como equilibrar isso. Eu acho que os nossos governos, agora está se falando numa CPI, como sempre, você vai juntar muitas informações, mas talvez não tenha concretamente uma aplicação daquilo que foi discutido, né? Mas eu acho que a pressão maior vem internacional, né? Porque o mundo todo está preocupado com isso, né? A quarta geração de inteligência artificial é uma nova guerra fria, vamos chamar assim, só que dessa vez entre Estados Unidos e a China, né? Então, quem vai chegar mais adiante com esse processo, né?
E esse embate está fazendo com que todo mundo se precaveja em relação aos efeitos, aos impactos que essa nova tecnologia tem, né? Você vê que tem os robôs, tem coisa boa também, né? Quer dizer, porque se não fosse só ruim, por que a gente estava criando isso, né? Por que a gente vai continuar batendo com essa tecla, né? Você vê que tem robôs que são movidos à inteligência artificial, que em canteiros de obras assim perigosos são perfeitos para trabalhar ali, né? Até se fala que aquela história do Homo sapiens agora vai ser o Homo robótico, né? Porque é uma tendência mundial de a mesma preocupação que a inteligência artificial vai prejudicar e acabar com várias áreas de trabalho, as que permanecerem não vão poder prescindir da inteligência artificial. Quem não se atualizar estará fora, porque é o que você falou, é inexorável, né? A inteligência artificial veio para ficar, né? Uma coisa positiva, por exemplo, foi um problema seríssimo que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano, é uma superbactéria nos hospitais, né? E o Canadá, agora, se baseando na inteligência artificial, ela conseguiu reduzir o número de componentes que poderiam trabalhar para esse antibiótico num número tal que pudesse trabalhar em teste laboratório, né? Então, foi fantástico que estão conseguindo chegar a um antibiótico que vai fazer frente à superbactéria. Por outro lado, esse mesmo estudo, se for levado para o mal, você vai ter um trabalho na guerra biológica, na guerra química, né? Que é um mal para a humanidade, né? Então, até que ponto a humanidade está realmente ameaçada com essa inteligência artificial, né? Eu acho que na classe política está sendo usado, né? E mais uma vez arriscado, né? Vários parlamentares estão usando o ChatGPT para preparar os seus discursos. Olha que coisa. E ele dá o perfil dos seus eleitores, então o viés do discurso já é para atender aquela expectativa dos eleitores e ele continuar saindo bem na foto, né? Independente se é aquilo que ele pensa ou não, né? Então é um mundo novo, né? É um mundo novo e que a gente precisa ter muito cuidado de não usá-lo de uma forma negativa, né? Uma coisa que merece atenção realmente. Os nossos governos vão ter que se adaptar à pressão mundial. A pressão mundial é que vai fazer com que a gente leve a sério essas preocupações, né? O senhor falou que os próprios criadores, né, da inteligência artificial, e até em alguns programas anteriores a gente abordou isso, refletiram sobre a necessidade de repente, adotar uma espécie de moratória e dar uma suspensão, colocar o pé no freio, porque está indo muito rápido, né? Na União Europeia, já se fala de se criar uma legislação comunitária para que todos os países membros, né, implementem a inteligência artificial com base nessas regras. Mas a percepção que eu tenho é que muito por trás dessa nova tecnologia, dessas novas tecnologias, estão embates muito mais complexos, né? Por exemplo, entre Estados Unidos e China, pela predominância, né, pela liderança mundial. E aí a gente tem os Estados Unidos, que é uma democracia, e a gente tem a China, que é uma ditadura, né? Um país de partido único, etc. O senhor veria alguma possibilidade de esses líderes, tanto americanos quanto chineses, entenderem o risco que o planeta está sendo colocado se não houver observância de preceitos éticos, morais, ou seja, se não tiver uma linha vermelha a qual eles se dispunham a não cruzar em relação à inteligência artificial, ou vai predominar o vale tudo? No momento, é o vale tudo que vence, né? Ainda mais que são empresas que estão à frente disso, né? Então, essa competitividade é visar o lucro, né? Quem vai chegar primeiro lá na frente. Até uma proposta do Bill Gates, que é muito ligado à TI, né? Ele diz que quem vai ganhar essa corrida
é quem primeiro chegar ao assistente pessoal digital. E aí você vai usar inteligência no modo pessoal, ele vai resolver tudo para você. Ele vai comprar sua passagem, ele vai resolver o que você vai comer, o que você está precisando. Então você vai ser controlado por uma máquina, né? E esse é o objetivo final de toda essa corrida. Veja que é uma coisa pequena, né? Não é em prol da humanidade, né? Que está correndo risco, né? Eu acho que é mais fácil para a China chegar lá, porque não tem os controles que já existem no modelo democrático, né? Então, para ele é mandar fazer e vai perseguir aquilo até que aconteça, né? Uhum. Então, a expectativa que eu tenho é que a China talvez avance mais que os Estados Unidos por causa disso. Embora a aplicação de recursos para ciência, tecnologia e inovação nos Estados Unidos é muito maior do que na China, né? Mas, enfim, é uma disputa, como foi a disputa para o espaço, né? Como foi essas disputas pela vacina recentemente na pandemia, né? Uhum. Quer dizer, vários países, vários laboratórios estavam disputando quem é que ia chegar primeiro, mas aí foi uma causa positiva, né? Uhum. Não que a inteligência artificial seja de todo negativa, né? É que a gente está muito preocupado com os riscos envolvidos, né? Porque não é à toa que se fala de ameaçar uma civilização, mais ainda, ameaçar uma humanidade, né? Porque a partir que a inteligência artificial ela passa a entender a linguagem da inteligência humana, o risco é muito grande, né? Porque ela vai agregar mais fatores dele passar a controlar a humanidade, né? Há uma notícia recente que um produtor de sistema de armas, ele criou com inteligência artificial um novo sistema e ele entrou nos critérios que ele tinha colocado no sistema para a arma atingir essa pessoa que ele colocou ali como descrita naquela... E ele mesmo foi atingido. Parece coisa de filme de ciência, né? Que ele foi atingido pela própria arma que ele estava criando, né? Então, é um risco grande, realmente. Eu acho que... E depois, além da linguagem, se a inteligência artificial começa a entender o comportamento humano, que hoje, no momento, ainda não está nesse nível, né? Aí mesmo é que é a máquina contra os humanos, né? Aí fica uma guerra desleal, né? Porque ele sabe mais da gente do que a gente deles, né? Sim. Comandante, e com relação, o senhor falou de guerra, né? Com relação à guerra, a gente já tem visto aí nos últimos anos uma tendência de, pelo menos em alguns lugares, de predominar exércitos menores, mais profissionais e altamente capacitados, né? Os Estados Unidos já têm aí um histórico, né, de abater alvos no Oriente Médio a partir de um joystick que está na Califórnia, quer dizer, a milhares de quilômetros, o soldado americano já não corre nem o risco de se tornar uma baixa. Como é que o senhor vê a aplicação da inteligência artificial do ponto de vista militar? Muita coisa boa que nós temos hoje, a internet é um exemplo, teve início no meio militar, né? E agora, a inteligência artificial, como que ela pode ser aplicada, como que ela está sendo aplicada, e que tendências o senhor vê da aplicação dela no meio militar especificamente? E a gente está tendo aí uma guerra, né, que não é um exercício, é uma guerra real, que já tem mais de um ano, lá no coração da Europa. As guerras elas tenderão cada vez mais a serem digitais, não há dúvida com relação a isso, né? E a grande dúvida é como você vai regular o uso militar da inteligência artificial. É o que você colocou aí como preocupação, que é muito válida, né? Antigamente, você tinha nas guerras antigas, a coisa era tão sangrenta que chegava um momento que um chefe militar levantava a bandeira branca, para tudo isso, né?
Agora, com os drones, ou os mísseis, você atinge uma população, uma sociedade, militar ou não, porque esse negócio do ataque cirúrgico é muito discutível, né? Uhum. E vejo que os pilotos de drones, que agora já estão com autonomia própria, né? Mas antes, quando eles eram pilotados, o piloto de drone depois tinha que passar por cima do local atingido para ver o que eles tinham resultado do ataque, né? E aquilo era tão impactante que mais de 80% dos pilotos de drones de ataque, eles tiveram problemas psicológicos gravíssimos por ver a cena do resultado daquilo que eles fizeram, né? Então, isso aqui é cada vez, por ser mais distante de quem usa a arma do ataque em si no local, é que a gente vai perdendo essa consciência da gravidade da coisa, né? Uhum. É ganhar a guerra por usar a tecnologia, né? Que é um risco muito grande, né? Eu comandei uma corveta também imediatei uma fragata com armamento de mísseis. Você veja que para lançar um míssil está o chefe de operações com uma chave e o comandante com outra chave, que é para você ter tempo de raciocinar se é aquilo para ser feito ou mesmo, para que o sistema de armas não tenha uma reação automática a lançar um míssil contra o outro navio e vai provocar alguma coisa. Pode até não ser um navio inimigo, pode ser um alvo errado, né? Então, essa criação de regras para que o controle humano prevaleça sobre o controle da inteligência artificial, que é de robô ou máquina, ela tem que prevalecer. Perfeito. Pessoal, a conversa de hoje foi com o comandante José Alberto Cunha Couto, que por mais de 13 anos coordenou na Presidência da República no Brasil o Gabinete de Crises. Também veterano da Marinha, conhece o meio militar e está aí para falar, e falou com a gente sobre as aplicações da tecnologia, tanto no meio militar quanto no meio civil, chamando a atenção justamente para esse avanço, né, quase que desenfreado da inteligência artificial, que cobra uma certa regulação, senão daqui a pouco aqueles que estão criando, né, comandante, vão ser escravos das suas criaturas. Bom, comandante, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um bate-papo no Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o InfoHel. Um abraço e até lá.